então, sobre o trabalho intitulado Criação Animal Agroecológica, o futuro da pecuária. A produção animal ela começou a se desvincular de processos naturais desde a época da Revolução Industrial, de 1760, e depois, né, se acirrou ainda com a Revolução Verde, de 1950. Então, os processos de criação animal eles começaram a se tornar cada vez mais artificiais, né, com controle, então, dos processos produtivos. Aí nós temos um belo exemplo em 1770, então, o cientista agrário inglês Robert Bakewell, ele começa a fazer a seleção artificial das raças animais de acordo com as aptidões, artificializando cada vez mais o sistema de criação animal. Aí, na Idade Contemporânea, a partir de 1980, então, com a crescente demanda por proteína animal, né, em função da explosão demográfica, então, esses processos artificiais vão se intensificando, principalmente por meio das biotecnologias que são empregadas na produção animal. E aí nós temos, então, essa situação. Sistemas que eram antes de produção, antes lá da Revolução Industrial, que eram baseados em fenômenos naturais, né, em processos naturais, processos biológicos, eles são substituídos, e aí nós começamos a encontrar essas situações de confinamento na produção animal, né, produção em alta escala, né, alta produção com processos que visam só a maximização dos processos. Então, acontece isso nos suínos, né, acontece isso na criação de galinhas, de frangos, bem como na questão de confinamento na produção na bovinocultura. Então, esse processo, durante o decorrer, então, da humanidade, do desenvolvimento da humanidade, esses tipos de criação, eles começam a ser colocados em xeque. E aí, o que se busca, então? Aí começam a se buscar o retorno daquela criação animal por intermédio de processos naturais. Então, o retorno dos animais sendo criados numa situação totalmente natural, né, pensando muito no seu bem-estar. Tanto é que surge lá em 92, né, essas questões, as 5 liberdades, né, voltadas para o bem-estar animal, justamente contrapondo, né, e questionando aquela criação animal mais artificializada. Dentro disso surge, então, a agroecologia, com todas as suas dimensões, política, ecológica e técnico-produtiva, sociocultural e econômica. A agroecologia busca, então, substituir, né, esses inputs externos, né, esses pacotes tecnológicos, essa padronização e, principalmente, esses insumos externos por processos biológicos naturais, que são processos que otimizam o sistema. Então, a agroecologia realmente ela é contra-hegemônica, trabalha cadeias curtas, circuitos curtos, né? Ela procura a soberania alimentar, a economia solidária e trabalha de uma maneira diversificada na produção de alimentos, não quer a monocultura. E, inclusive, ela abarca outros tipos de agricultura, como a orgânica, a biodinâmica, a biológica, a natural, a permacultura. Então, em todas as suas dimensões, a agricultura consegue contemplar, né, as ideias das outras agriculturas, que a gente chama de agriculturas não convencionais. Então, a agricultura busca isso, né? Ela busca resgatar, então, esses conhecimentos dos povos tradicionais, esses conhecimentos tradicionais, né? Essa memória biocultural. O Brasil, então, é um dos países que tem uma maior memória biocultural para substituir exatamente, então, esses processos que ocorrem dentro do sistema produtivo convencional, que utilizam de insumos externos, por práticas de conservação de solo, né, manejo integrado de espécies que são chamadas aí, né, de pestes, reduzir, então, esse número de agroquímicos dentro do sistema para conseguir atingir, então, uma sustentabilidade do sistema. Então, isso se faz junto, né, com os conhecimentos dos povos tradicionais e com essa memória biocultural. Então, por exemplo, na bovinocultura, por que não utilizar os pastos naturais do mundo, né? Em vez de derrubar a floresta amazônica para criar gado ou plantar árvores aqui no bioma Pampa, por que não utilizar os pastos naturais do mundo? E aqui nós temos uma memória biocultural muito grande no Rio Grande do Sul, né? Que o Rio Grande do Sul iniciou com a pecuária. Então, existe a memória que está dentro desses povos tradicionais, né? Que têm esses conhecimentos tradicionais. Por exemplo, a pecuária familiar aqui no Rio Grande do Sul, né, os pecuaristas familiares têm bastante conhecimento para aplicar na bovinocultura. Aqui a URGS, por exemplo, trabalha bastante com a questão de matéria seca que é ofertada para os animais, ou seja, a oferta forrageira que deve ser
pelo menos de 12% de matéria seca por dia em relação ao peso vivo do animal, que está nesse livro, né? Então fala bastante da otimização do processo da bovinocultura em campos naturais. A Aliança Del Pastizal, né, traz esse conceito desse índice de conservação de pastos justamente para ter um selo de qualidade, né, de conservação de ambientes no produto final. Então, um sistema de acreditação aqui de carne em função da conservação do meio ambiente. Nós temos também aí o pastoreio racional Voisin, que trabalha com as suas 3 leis de repouso, ocupação e rendimento máximo, que também procura manejar muito bem o ambiente, né, na criação de gado. Nós temos também o pastoreio ratatino, que trabalha bastante com a questão do comportamento do animal, né, para trocar esse animal dos piquetes, então pensando, olhando o animal e esse comportamento de pastoreio dos animais. Temos também a agricultura regenerativa de Alan Savory, que faz esse gerenciamento holístico, trabalha bastante com a ideia do efeito de manada para fazer a regeneração de áreas degradadas. Nós temos a parte também técnica de cálculo de oferta de forrageira, de cortar o pasto para saber o quanto que tem de pasto, né, de forragem para esses animais se alimentarem. Todas essas tecnologias são tecnologias de processo que a agroecologia trabalha para substituir os insumos externos, né? Nós já tivemos isso no Rio Grande do Sul, a pecuária orgânica, né, produzindo alimento orgânico no Pampa. Nós temos ainda lá no Pantanal, que são biomas com essa vocação, né, com uma vocação para a criação de bovinos, né, trabalhando então na produção de carne, de carne de maneira sustentável. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos as carnes do Alto Camacô, que trabalham com ovinocultura nesse sentido também. Aí nós já vamos para a avicultura, né? A avicultura pode trabalhar com esse conceito de galinha, de trator de galinhas, né? Que também otimiza o sistema. Temos livros que demonstram, que falam sobre isso. Nós temos a suinocultura com o ciscal também, com os animais criados ao ar livre, né? Trabalhando também com o bem-estar do animal e trabalhando na otimização dos processos. A própria piscicultura, por si só, já é um ecossistema aquático, com todos os fitoplânctons, os zooplânctons, os animais e as plantas que estão nesse sistema, que servem de bioindicadores, né, da qualidade dessa água e desse sistema de produção. A Embrapa preconizou o sisteminha Embrapa, que utiliza um tanque, né, central de abastecimento de água para a piscicultura, e aí esse tanque interagindo com outros sistemas de produção, tanto vegetal quanto animal. Nós temos a aquaponia, né, que otimiza a criação de peixes junto com a criação de hortaliças e faz com que, então, purifica a água do sistema, retirando aquela amônia produzida pelos peixes, que vai se transformar depois em nitrato, que vai alimentar as plantas. Então, uma otimização do processo também em pequenos espaços. Temos também a questão das abelhas sem ferrão, ASFs, né, que elas podem, além de produzir o mel, servir de sistema de polinização, né, em produção vegetal, e além disso, são animais sem ferrão que podem ser utilizados até em áreas, espaços urbanos. E, por fim, nós temos também aí a parte, né, de criação da miocultura, da vermicompostagem, ou da criação de larvas da mosca soldado negro, para fazer para servir nas composteiras, né, para decompor, então pegar o material orgânico e transformar em adubo para ele voltar para dentro do sistema, e esses próprios animais eles podem servir de alimento para galinhas, né, e para outras espécies. Então é isso que procura um agroecossistema, procura otimizar o sistema, ou seja, ele procura diminuir a entropia do sistema e melhorar e tornar o sistema energético, né, muito mais eficiente, diferentemente da agricultura convencional, no agronegócio, onde a entropia do sistema é muito alta, tem muita fuga de energia, e é um sistema que só maximiza a produção e os lucros e não pensa praticamente que esse sistema seja otimizado. Então, basicamente é isso. Muito obrigado.